química, tá? Para a gente levar os dois em conjunto aí. Bom, pouca gente ainda entrou, mas vamos começar então. A gente vai começando e vamos começar a abordar já o caderno 6 com vocês, tá? Aí eu já... deixa eu só compartilhar aqui com vocês o material, né? Eu esqueci de compartilhar o material da aula de hoje. Então, na biologia, hoje a gente inicia o caderno 6, protocordados ou acraniatas. Aí, vocês já receberam aí no WhatsApp. A gente vai ver um outro lado aqui agora, tá? Da biologia animal. Esse lado da biologia animal é bastante legal. Por que é legal, Zé? Porque esse lado da biologia animal, ele vai tratar aqui exatamente de quem? Ele vai tratar aqui dos animais que nós chamamos hoje, tá? Dos proto e dos cordados. Protocordados e dos cordados. Bom dia, Maria. Então, nós vamos ter aqui, tá? Essas duas esferas de ação. Então, os cordados maiores, que são os animais que nós chamamos também de vertebrados, tá? Eles têm um detalhe interessante, já apresentam, né, a coluna vertebral, já tem uma série de situações aí que são bastante interessantes em termos de sobrevivência desses animais. Então, são os animais que apresentam crânio e coluna vertebral, e, por outro lado, você tem os animais aí, que são animais que são desprovidos de crânio e coluna vertebral, ainda dentro dos cordados. Por isso que a gente chama de protocordados. Então, a gente vai começar nos protocordados, depois a gente vai evoluir para os cordados maiores. Aí, quando a gente evoluir para os cordados, aí as últimas aulas aí do caderno 6, a gente vai ter a oportunidade de estudar, ou do livro 6, são as aulas referentes aos ciclostomados, que são as lampreias, aos peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Zé, mas isso é matéria que a gente já viu quando a gente era mais criança, né? Sim, você já viu nessas matérias, só que a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessas matérias agora, tá? Então, você vai ver que é bastante fácil, é bastante tranquilo, é uma matéria legal, e vocês vão gostar porque é a matéria de bichinho, né, de animalzinho, então, que vocês veem lá desde o Animal Planet, etc, tal, vocês assistiam na TV, então você tem essas condições aí legais. Outra coisa, nós vamos ver também, tá, essas principais prerrogativas que distingue, a gente vai começar a ver hoje, que distingue os cordados dos protocordados, tá? O que é um protocordado ou acraniato? Coloquei aí para vocês aí, ó, a transparência. Acho que está compartilhando aí a tela com vocês. Qualquer problema, vocês me falam, tá? Então, qual que é a distinção entre os equinodermos que nós estudamos semana passada desses animais? Bom, os equinodermos, eles eram considerados invertebrados. E a partir desses animais aqui, nós passamos a ter os primeiros seres cordados, tá? Que vão evoluir para os primeiros seres vertebrados. Então, vertebrados é que tem vértebra, que tem uma estrutura óssea concisa para formar, então, esqueletos. Isso. Tem vértebra, tem uma estrutura óssea que vem, então, a formar um esqueleto. Então, primeiro, antes de nós chegarmos nesses animais que já têm proteção, tá, da caixa craniana. Então, essa proteção aqui, ó, o crânio, né? Você tem a caixa craniana que vai proteger o seu cérebro. E a maior parte desses animais vertebrados já tem essa proteção. Antes de a gente chegar nesses animais que têm essa proteção da medula para proteger sua medula espinhal, que é a coluna vertebral, essa proteção óssea, nós vamos ver os animais que supostamente deram origem a eles, tá? Na escala
botânica. Então, seguindo os equinodermas, que seriam aqueles que estabelecem um parentesco mais próximo com esses animais, aí nós chegamos aqui nos protocordados ou acraniados. Primeiro, aquela questão lá que a gente sempre estabelece com vocês com relação à nomenclatura. Quando a gente fala em protocordado, o que significa proto? Significa, são os primeiros cordados, tá? Protocordados. Então, proto é primeiro. Protozoários, né? Protozoo. Então, quando a gente fala proto, na época que eles foram identificados, nós vimos que o pessoal achava que eles eram animais, na verdade não eram. Mas chamaram de primeiros animais, protozoários, primeiros animais, que na verdade não eram protoictistas, né? E protocordados são os primeiros cordados ou acraniados. Então, uma característica marcante desses primeiros cordados é exatamente a ausência de crânio, tá? Eles não têm, então, crânio para proteção encefálica, da massa encefálica não vem protegida pelo crânio, tá? E também não tem coluna vertebral, mas eles são portadores da estrutura que forma a coluna vertebral. Nós chamamos de notocorda. Então, se nós analisarmos, assim, os protocordados, que a gente vai ver na aula de hoje, a gente vai ver que a gente tem os que nós chamamos de cefalocordados, aqueles que apresentam um grau de cefalização um pouco maior, e um deles nós tivemos a oportunidade de estudar no começo do ano, lá na embriologia. Nós estudamos o anfioxo, o Branquiostoma lanceolatus, tá? O anfioxo era bem presente naquelas aulas. Então, nós temos lá o anfioxo, e além do anfioxo, nós vamos ter também a Falúzia mamilata, que é um urocordado, tá? Um tunicado, um animal césseo, que vive fixado a um substrato, e funciona como os espongiários funcionam. Como que os espongiários funcionam, Zé? São animais também filtradores, assim como os moluscos pelecípedos funcionam também, porque tem aquela prerrogativa de filtrar a água do mar, tá? Uma outra coisa interessante, além desse, nós vamos ver aqui, eu vou mencionar um filo para vocês, que são os hemicordados, aí o nome é quase cordados, tá? Que alguns identificam os hemicordados como animais que estão em transição, outros identificam como verdadeiros protocordados. Então, alguns colocam esses animais em um filo específico, outros já não, outros já estabelecem, tá? Uma ligação com esses animais. Ao estabelecer uma ligação com esses animais, coloca esses animais como se fossem, então, animais portadores, tá? Dos protocordados, como se eles fossem exemplos dos protocordados. Por quê? Nós vamos ver que, no caso específico, esses animais, eles apresentam apenas uma notocorda, e essa notocorda aqui, ó, é a notocorda caudal, tá? A notocorda caudal. Deixa eu falar um negócio. Cadê a Isadora, hein? Não tô vendo a Isadora aqui. A Isadora tá doente, é? Tô vendo Isabela, tudo aqui. A Isadora do padre. Cadê a Isadora do padre? Tá com algum problema? Não estou vendo a Isadora aqui, velho. Outra que eu não estou vendo aqui também na relação de nomes aqui. Ah, não, a Mariana está aqui. Aliás, tem vários alunos que eu não estou vendo na relação aqui, né? Para variar, né? Luísa Rocha. Só tem 29 alunos aqui. Na relação, no aluno na sala tem 37 alunos ou algo do gênero, né? Daqui a pouco eu vou fazer a chamada com vocês e a gente vai ver essa questão. Então, vamos voltar aqui, tá? Nessa condição dos protocordados, para a gente estabelecer aqui essa situação, tá? Da coluna vertebral, da ausência e da presença da coluna vertebral. Bom, quando você tem crânio e você tem coluna vertebral, aí nós começamos a ter aqui uma diferença, né? Você tem aquelas espécies que a gente vai ver aqui na divisão, que são os agnatas. Quem são os agnatas? São aqueles seres que não têm mandíbula. Ah, não tem mandíbula? Não tem mandíbula. Cito um exemplo. São os ciculostomatos, por exemplo.
Quem que são os ciclostomados, Zé? As lampreias, as feiticeiras, que só parece com peixes, acho que você cansou de ver isso aqui, aqueles canais de animais, né? Ele tem aquela boca circular, não tem mandíbula, e o dente, ele fica inserido diretamente na boca circular desses animais, tá? Então, aqui você tem peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, basicamente, você tem esses animais aí, tá? Então, olha só, nesses animais, você tem, então, já a estrutura de proteção do cérebro e tem também a estrutura de proteção da medula espinhal. Agora, outras características que nós poderíamos estabelecer aqui, quando nós comparamos esse animal, praticamente todos eles apresentam o que nós chamamos de simetria bilateral, tá? Que não só nos proto, quanto também nos cordados, é uma característica. Então, aquilo que nós falamos para vocês nas aulas passadas, você pode dividir o corpo do animal em duas porções que não se sobrepõem, que não são sobreponíveis, tá? E já apresenta um sistema nervoso com características marcantes no processo de cefalização. Então, obviamente, você vai ter aqui animais muito mais inteligentes do que aqueles outros animais que não apresentavam cefalização, tá? Então, você tem animais mais inteligentes aqui, Zé? Tem animais muito mais inteligentes do que aqueles animais que apresentavam só gânglio nervoso, que é o que acontece com os animais que nós temos aí como invertebrados. A lula, o polvo, é bastante inteligente? É bastante inteligente, só que é um invertebrado, tá? O sistema nervoso ainda continua sendo ganglionar. Agora, esses seres começam a desenvolver aquilo que nós chamamos, tá, de cefalização progressiva. Então, eles começam a desenvolver as vesículas cerebrais. Ao terem as vesículas cerebrais, eles têm muito mais prerrogativa, tá, de aprendizado do que os invertebrados. Então, vai ter um sistema nervoso aqui bastante desenvolvido e um sistema nervoso que está conectado com a medula, certo? Então, a medula conecta ao sistema nervoso e aí você tem, então, uma ligação entre o cérebro e a medula espinhal para a articulação de todos os movimentos comuns no seu corpo. Aí, quais são as principais características aqui? Então, os primeiros vestígios, ele vai falar para você aí, ó. Os primeiros vestígios dos vertebrados foram encontrados no período siluriano, tá? Há cerca de 444 a 409 milhões de anos. Então, pelo menos pela aquele teste que você faz com carbono radioativo, né, para ver a idade média dos fósseis, você pode chegar a essa conclusão, tá? Aí, Zé, quais são as principais características deles, dos cordados? Eu gostaria que você guardasse essas 4 características, tá? Na apostila de vocês falam em 3, só que na verdade são 4 hoje. Normalmente destacam-se 3. Antigamente falava-se muito dessas daqui, ó, notocorda, tubo neural, ou tubo nervoso, e fendas branquiais, tá? Na apostila de vocês fala de notocorda, tubo neural e cauda pós-anal. Não fala das fendas. Pelo menos olhei por cima e não vi. Mas, na verdade, você tem que saber as 4 características. Antigamente, essas 3 primeiras aqui, ó, você tinha que saber de cor. Por quê? Exatamente são essas características que estabelecem a distinção se o indivíduo é vertebrado ou invertebrado. Se o indivíduo ele apresenta notocorda, tubo nervoso e fendas situadas, fendas branquiais, ele não é considerado invertebrado mais. Ele já está num processo de evolução para um craniata. Ó, a palavra craniata ou vertebrado, que tem crânio e que tem vértebra, já é característica de um cordado superior, de um peixe, de um anfíbio, de um réptil, de uma ave, de um mamífero. Tá? E agora, hoje, eles acrescentaram mais essa outra característica que é fundamental, inclusive, para deslocamento, para locomoção desses seres, que é essa cauda aqui, ó, cauda pós-anal, tá? Que serve aí na propulsão no meio aquático desses indivíduos. Então, olha só, para que serve, então, Zé, a notocorda?
Aí você vai lembrar comigo, lá da embriologia, que nós vimos lá atrás, no processo da embriogênese, tá? Nós tivemos um processo da gastrulação, e a gastrulação evoluiu para a neurulação. Logo abaixo daquele tubo circular que nós tínhamos, que é o tubo neural, eu tinha abaixo ali, ó, uma distensão da lâmina cordomesoblástica. Essa lâmina cordomesoblástica em si, formava aquele quadradinho, tá? Que era o mesentodermo, ela é responsável pela formação ali já da notocorda. Então, você tinha uma bolinha, que era o tubo neural, e embaixo você tinha a notocorda. Então, que são características básicas de protocordados e de cordados maiores, tá? Então, essa notocorda, nos animais mais evoluídos, nos vertebrados, ela vai originar a coluna vertebral. Nos protocordados, ela vai dar, então, disposição de estrutura corpórea para esses animais, à medida que ela vai crescendo, tá? Ela vai consolidando essa proteção. Outra coisa, agora você já tem, então, o tubo neural, lá no processo de gastrulação 2, também conhecido como neurulação. O tubo neural é importante, né, Zé? Por quê? Porque agora você vai ter a formação das vesículas cerebrais, ou que nós chamamos de vesículas cerebroides. Nossa, Zé, que legal, tem as vesículas agora. Sim, senhor. Agora você vai ter as vesículas. E essas vesículas são muito importantes, né, Zé? Sim, são extremamente importantes. Por quê? Eu vou ter, no homem, por exemplo, nos mamíferos, nós vamos ver que a gente tem 5 vesículas, tá? Eu tenho o telencéfalo, que é o córtex cerebral. Eu vou ter aqui, ó, o diencéfalo, que vai formar a região do tálamo e do hipotálamo. Eu vou ter aqui o mesencéfalo, o mesencéfalo, que forma a ponte, tá? Eu vou ter aqui o metencéfalo. Ah, Zé, para que serve o metencéfalo? Nós vamos ver aí para que serve essa região aí, está relacionada ao processo de desenvolvimento do equilíbrio, tá? Também conhecido como área do equilíbrio locomotor. E nós vamos ter aí o mielencéfalo, que é o bulbo. O bulbo, Zé, serve para a nossa respiração, para a nossa deglutição, serve para tudo isso? Serve. Nós vamos ver esse metencéfalo aí, por que alguns animais apresentam metencéfalo mais evoluído e outros menos evoluído. Por exemplo, nós temos essa capacidade aqui de girar o corpo, né, e movimentar em função do nosso giro. Agora, se pegar o sapo, por exemplo, ele apresenta uma evolução no cerebelo, que é o metencéfalo. Por que ele apresenta essa evolução no cerebelo? Como é que você sabe? Ele pula só para frente. Ele não consegue pular para os lados. Já viu isso? O sapo não pula para os lados. Ele pula sempre para frente. Isso significa que ele tem, então, um cerebelo ou metencéfalo mais evoluído. Então, ele pula sempre no sentido que nós chamamos de sentido unidirecional. Nós não, nosso é bastante desenvolvido. Nós temos toda a condição periférica, nós podemos virar o corpo, podemos nos locomover, tá? E a maior parte dos animais o fazem assim, para onde eles querem. Então, o tubo nervoso, que localiza-se logo acima da notocorda, ele é fundamental, tá? Para a formação de todo o processo do encéfalo, de cefalização, a partir das vesículas cerebrais. E aí, Zé? Aí é o seguinte, nós temos as fendas branquiais. Bom, quem são essas fendas branquiais, Zé? Bom, as fendas branquiais são fendas que estão presentes tanto nessa região, tá, que nós chamamos aqui de região do nosso corpo aqui, ó, que é a faringe, quanto estão presentes também nas brânquias dos animais aquáticos. Então tem uma diferença, Zé? Tem. Então você tem, então, fendas branquiais para animais aquáticos e fendas branquiais para animais terrestres. Bom, como é que eu estabeleço essa diferença, essa condição das fendas branquiais? Muito simples. Em animais aquáticos, o que acontece? Essas fendas branquiais que você vê, por exemplo, no peixe, vamos citar o exemplo de peixe, todo mundo consegue, na cabeça, visualizar a fenda branquial de um peixe. Essa fenda branquial de um peixe, por exemplo, representa as guelras do peixe aqui, ó, que nós chamamos de brânquias, que é o local onde ocorre o processo da hematose, é o local onde ocorre o processo da oxigenação da água.
tá? E nos animais terrestres? Nós, por exemplo, nós não temos brânquias iguais aos peixes, até porque nossa respiração é pulmonar, e esse processo de oxigenação é feito nos nossos pulmões, tá? Mas nós temos essa região aqui, ó, da faringe e da laringe, tá? Então, você tem aqui as fendas branquiais que se desenvolvem, formando aqui, ó, a traqueia. Tá vendo esse tubo que nós temos aqui? Na frente do esôfago? Então, a traqueia aqui, ela serve para conduzir o oxigênio que nós respiramos até os pulmões e liberar o CO2 que nós expiramos, tiramos do sangue e liberamos para o meio externo, tá? Então, nós liberamos o CO2, e o vegetal vem e sequestra esse CO2 para a realização do processo fotossintético. Nossa, Zé, então é legal. Então, essas fendas branquiais têm essas características. Sim. Além disso, nós vamos ter aqui essa cauda, que nós chamamos aí de cauda pós-anal. Para que serve, Zé? Quando nós estamos analisando seres aquáticos, essa cauda pós-anal, ó, imagina esse movimento caudal. Qual que é a principal prerrogativa desse movimento caudal? Você vê, por exemplo, em peixes, etc. tal. Você vê em moluscos marinhos ou moluscos aquáticos, etc. tal. Então, você tem aqui, ó, uma propulsão, tá? Auxilia na propulsão no meio aquático, ou seja, auxilia no processo de locomoção. Ah, mas isso aí nós temos ainda um vestígio dessa cauda pós-anal, porque o gênero humano não tem cauda, mas nós temos essa região terminal da coluna vertebral, onde você tem um probleminha ali, que essas vértebras, né, finais, as 5 vértebras finais, elas são fundidas. Então, fundidas uma na outra. Nós temos um probleminha ali, que muitas vezes acontece, tá? Que é o cóccix, essa região terminal. E muitas pessoas têm problema no cóccix, inclusive na hora de sentar, dói, né? E essa região do cóccix aí, ó, tá? Que está no final da coluna, eles acreditam que sejam a nossa regressão total da cauda, em comparação com aqueles que seriam os nossos mamíferos ancestrais mais próximos, que seriam os macacos, tá? Os macacos ainda mantiveram a cauda, e no caso do gênero humano, que supostamente teria sido derivado do macaco, ele teria sofrido essa regressão total da cauda e ficado com o vestígio, ou estrutura vestigial, que é a cauda pós-anal, tá? Então, nós temos esse cóccix, todo mundo tem, e tem gente que sofre com esse cóccix, tá? Nessa região aí da cauda pós-anal. Então, nós vamos ver aqui algumas características interessantes, então, que estabelecem aí a ligação ou a diferenciação entre invertebrados e vertebrados. Essas 4 características que eu citei, notocorda, tubo neural, tubo nervoso dorsal e fendas na faringe, cauda pós-anal, é uma característica exclusiva dos proto e dos cordados. Não estão presentes nos invertebrados, tá? Então, não estão presentes nos invertebrados, tá? Então, não esqueçam disso. Então, os cordados que apresentam essa condição desde a vida embrionária. Aí você tem que, na fase adulta, eu falei sobre isso, a evolução, etc. tal, e aqui nós vamos ter aqui a classificação. Então, vamos entender aqui como é que nós estabelecemos essa classificação, que eu falei no início da aula também, tá? Primeiro para os protocordados, em seguida já para os cordados. Então, a classificação básica que nós temos hoje, entre os protocordados, sem nenhuma dúvida, você tem os urocordados e os cefalocordados, tá? E, além desses, eu tenho os hemicordados, que eu vou mencionar aqui como um postscribium, tá? Para vocês aqui do latim. Depois de escrito, nós vamos ver essa relação aqui. E você vai ter aqui os vertebrados, ou também conhecidos como craniatas. Ah, então os vertebrados já são os animais maiores, né, Zé? A gente vai ver os peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, blá, blá, blá. Tá? Nós vamos estudar todos eles, né, um por um. Nós vamos ver quais são as características. Por exemplo, o que é um peixe condricto? O que é um peixe osteícteo? Né? O que é um peixe ósseo? O que é um peixe cartilaginoso? Etc. Tal. Nós vamos vendo cada característica por característica. Então, principalmente os urocordados, cefalocordados e, para alguns, os hemicordados, eles são classificados como protocordados, tá? Então, não possuem
estrutura óssea, ou seja, não tem crânio, nem cartilagem e nada de osso, tá? Ah, então como é que eles vão ser? Então nós vamos estudar aqui como é que eles são. São seres primitivos entre os cordados, mas são seres que apresentam essas estruturas que eu mencionei anteriormente para vocês. Então, olha só, no caso dos vertebrados, nós vamos ter aqui o caso famoso da lampreia, Zé. Você vai ter aqui a lampreia, a feiticeira, né? Isso, que é um agnata. Tá vendo aqui, ó? Animais vertebrados sem mandíbulas, que ele chama aqui de amandibulados, ou seja, não tem mandíbula, tá? Não tem isso aqui que nós temos, ó, mandíbula inferior ou maxila, tá? E mandíbula superior para inserção dos dentes. Então, os dentes são inseridos diretamente na boca, que são os ciclóstomos. Só para você olhar aqui, ó, olha lá, ó, como é que é, ó. Você tem a boca da lampreia, um ciclóstomo, e aqui você tem os dentes, tá? Para que ela consiga aqui ter uma efetiva ingestão das presas, tá? Já os vertebrados mais complexos, que a gente vai estudar a partir das aulas posteriores, nós vamos ter aqui, ó, a boca com mandíbula, tá? Aí são os gnatostomados. Aí, a partir dos peixes até os mamíferos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, você já tem essa evolução, uma exceção feita às aves, né? A ave não tem dente, mas antes aqui do intestino dela, antes da região intestinal, ela tem aqui o estômago dela, conhecido como proventrículo, e nas imediações, ali nas proximidades do estômago, ela tem a moela. Então, a moela, ela exerce a função do dente que ela não tem no bico. Ah, então ela não tem dente, mas tem moela. Sim. Para que serve a moela? Para fazer aquilo que o dente faz. Para realizar o quê? O processo de trituração dos alimentos, tá? Então, nós vamos ter essa condição de estudar o que é um peixe cartilaginoso, o que é um peixe, tá? Ósseo. Então, nós vamos ver tudo isso aí, que é bem facinho e bem bobinho, tá? Nós vamos ver depois os anfíbios e nós vamos ver os animais totalmente adaptados para a vida terrestre. Nós vamos estudar aqui, ó, os répteis, as aves e os mamíferos. E, diga-se de passagem aqui, os anfíbios, a gente vai estudar os anfíbios, tá? Os urodelos, aqueles que não têm cauda, tá? Nós vamos estudar os caudados, então tem os urodelos, tem os caudados. Ah, Zé, tem anfíbio caudado? Tem, tá? Qual que é o caudado, Zé? Ah, salamandra não é um jacarezinho, né? A gente vai ver isso. Salamandra é um tipo de anfíbio. Então, urodelo ou caudado? Isso. Ah, você vai estudar os anuros? Vou. A gente vai estudar o sapo, a rã, a perereca, tá? Que são anfíbios sem cauda. Sem cauda depois da metamorfose, né, Zé? Depois que passa a metamorfose, o girino, você tem, então, a regressão completa da cauda. A gente vai entender por que disso também. E vamos estudar também os gimnofionos. Opa, vamos estudar os gimnofionos, cobras cegas, isso, também é um tipo de anfíbio, está em extinção, tá? Os répteis, vamos estudar todos eles. Vamos estudar as cobras. Vocês vão gostar dessas aulas. Os ofídeos, né? São as cobras, as serpentes. Nós vamos estudar, né, os quelônios, tartaruga, cágados, jabutis. Nós vamos estudar os crocodilianos, né? Jacarés e crocodilos, que é legal também, tá? Nós vamos estudar todos os tipos de répteis. Os lacertíneos, que são os lagartos, lagartixa, calango. Tá? Vamos estudar as aves também, aves ratitas e aves carinatas. Carinatas são aves voadoras, ratitas são aves corredoras, como o avestruz. E nós vamos estudar também os famosos mamíferos aí, né? A gente vai ver todas as subclassificações. Mas antes disso, pegando aqui os acraniatas, ou também conhecidos aí como urocordados, tá? Vamos pegar os primeiros protocordados aqui, que são os urocordados ou craniatas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesses protocordados. Ô Zé, quem compreende esse filo aí dos urocordados, Zé? Então, presta atenção que isso aqui é fácil
é fácil de você guardar. E quais são as características desses animais? Bom, aquilo que eu disse inicialmente, esses animais eles têm uma afinidade muito grande, muito parecido com os espongiários. Por quê? Porque na fase adulta, tá, eles vivem também fixados. Naquela região ali bem tônica, no fundo do mar ali, principalmente na região que compreende ali a plataforma continental, nas imediações da praia, Zé, eles vivem ali fixos no fundo? Isso, eles vivem fixados ali no fundo. Nossa, que legal, Zé. Opa, então vivem fixados. Sim, então eles não se locomovem? Não, normalmente não, tá? Eles têm a forma, assim, de um... Deixa eu ver aqui se eu tenho a foto deles. Aqui, ó. Eles têm a forma aqui, ó, de um vaso também, tá vendo? Parece uma esponja, mas não tem nada a ver com a esponja. Por quê, Zé? Porque eles apresentam aqui notocorda, Xará. Ó, tá vendo a notocorda aqui, ó? Ó, e a notocorda aqui também na cauda, ó. Notocorda caudal e ao longo do corpo. Zé, deixa eu entender. Esse urocordado, você poderia dar um nome pra gente aí? Como é que chama ele? Ele se chama assídeas, são as assídeas. Deixa eu ver se eu escrevi aqui em cima. Acho que não escrevi, né? Não, não escrevi assídeas. Assídeas, ASC, tá? São as assídeas. Zé, tem um nome aí científico também para esses caras? Tem. É com PH. A gente chama assim de falúzia, tá? Falúzia com S e A. Falúzia mamilata. É o nome desses caras aqui. Ô Zé, o que é interessante nesses caras? Fala para mim, então. Tá vendo que eles têm sifão aqui para controlar a entrada de água? Esses animais aqui, ó, eles são bastante interessantes porque eles são animais também filtradores. Então, nós aprendemos ao longo da escala zoológica que nós temos aqui alguns tipos de animais filtradores além dos espongiários, né, Zé? Sim. Então, você tem os espongiários que são filtradores. Você vai ter também aqui, ó, um tipo de molusco pelecípode, tá? Que tem aquela concha dupla, parece com a ostra, muitas vezes, estilo de ostra mesmo, né? Tem uma concha bivalve, tá? Esses animais, muitas vezes, eles são animais também filtradores, que não possuem rádula para triturar o alimento. São animais filtradores, esses moluscos, assim como os tunicados. Só que os tunicados, além de eles serem sésseis, eles apresentam aqui o corpo revestido por uma parede, tá? Que é formada com uma parede de origem que é comum nos vegetais. Tem assídio, sim. Olha só, que é a tumicina. Essa substância aqui é muito parecida com o polissacarídeo que forma a celulose, que é de origem vegetal, tá? Aqui tem sim, ó, representantes aqui, ó, as assídias, ó, que nós chamamos aí de Falúzia mamilata, tá? Pode estar isolado ou pode estar também em colônia, tá? Então, você vai ter aqui nas praias, no adulto, um pedaço de piche, aproximadamente 8 centímetros de altura, preso em uma de suas extremidades ao substrato, que normalmente eles vão, então, às rochas, etc., tal, onde eles vão estabelecer aqui as formas coloniais, como os fazem também, tá? Os espongiários. Então, Zé, toda essa parte do corpo deles é rígida, é endurecida? Sim, ela é rígida e endurecida, essa parte do corpo aqui, ó, para proteção. Então esse sifão aqui, ó, ele vai fazer o quê? Além de oxigenar o animal, a parte interna do animal, levar o oxigênio que está na água, tá? Ele vai levar também partículas alimentares. Só que aqui você não vai ter tipo de células especiais como os coanócitos que acontecem nos poríferos. Aqui vai acontecer o quê, Zé? Bom, você tem a entrada dessas partículas alimentares que são, então, retidas, tá, por essas fendas. E aí, Zé, você tem também, tá, só que nos espongiários, você tinha lá células em forma de colarinho, né, você tinha o batimento dos flagelos, aqui ele tem cílios, e o alimento, então, por batimento dos cílios, ele é levado da faringe ele já tem um estômago, ao contrário do que não acontece, tá, com os espongiários, só tinha, então, uma cavidade. A digestão do espongiário era exclusivamente intracelular, né? Aqui não, você tem uma cavidade gástrica, tá? Então a água entra e sai pelo sifão, levando também produtos de excreção.
Então, não esquecer desse detalhe fundamental, que são animais filtradores. Zé, que detalhe interessante a mais você tem que contar para a gente? Ó, essas assídeas, elas têm os dois sexos, tá? São animais, então, hermafroditas, como a minhoca, ela já nasce com os dois sexos. Ela apresenta fecundação externa, ou seja, o encontro dos gametas dela ocorre fora do corpo, tá? Os gametas são levados pela água através do sifão exalante e os ovos fertilizados, aí você tem aqui um desenvolvimento indireto, geram larvas de tamanho bem pequeno, tá? Essa larva que você está vendo aqui lembra o girino do sapo. Então, você vai ter aqui, ó, a larva girino, que vai se desenvolver para formar uma nova assídia. Aí ele estabelece, então, né, um elo evolutivo entre os urocordados e os anfíbios, tá? Então, supostamente, teria sido os urocordados que teriam dado origem aos anfíbios, tá? Essa larva, ela nada livremente, então, a única forma, mesma coisa que acontece com os espongiários, somente a forma larval tem a prerrogativa natatória, consegue nadar, tá? Então, os adultos, como eu já disse, são fixos, e a notocorda fica, na fase adulta, apenas na região da cauda. Eles têm, então, a notocorda caudal. Só que aqui ele não menciona, mas eu gostaria de mencionar esse detalhe para vocês, com relação do que acontece com os urocordados em relação ao processo de cefalização. O que acontece, Zé? Fala para a gente aí. Ó, eles apresentam uma involução no processo de cefalização. Zé, mas você não está falando que aqui você tem todo um processo que a gente está vendo de evolução progressiva? Nós temos um processo de evolução progressiva, tá? Mas em alguns casos nós vamos ter também aquilo que nós chamamos de involução. E esse é um caso típico, é um caso meio anacrônico na biologia. Por que, Zé? Porque esses animais, na fase larval, eles apresentam um tubo neural. Olha que interessante. Já apresenta o tubo neural na fase de larva. Só que, aí tem essa observação, depois que ele passa da fase larval, ele perde o tubo neural e volta a ter um sistema nervoso altamente primitivo que lembra os invertebrados. Aí passa a ter gânglio nervoso. Então, ele sofre uma involução do tubo neural quando essas larvas passam por essa metamorfose. Nossa, que negócio estranho, hein, Zé? Bem estranho, tá? Um negócio assim meio... Até porque se eles são ancestrais dos anfíbios, né? Tá certo que os anfíbios também têm o cerebelo involuído, mas é o cerebelo, é a quarta vesícula, tá entendendo? O metencéfalo. Agora, ele sofreu esse processo de involução, Zé, é estranho, né? Mas acontece. Então, a fase larval, ele tem tubo neural, e na fase adulta, esse tubo neural, ele dá origem a um sistema mais primitivo, que é o sistema ganglionar, tá? Do urocordado, que lembra alguns invertebrados que já apresentam um sistema nervoso mais conciso. Nossa, Zé, que animalzinho, hein? E esse cefalocordado aqui, ó. Cefalocordado, meu caro, você vai lembrar nesse nome aqui, ó, Anfioxo. Ah, lembrei. Lembra aqueles processos que nós estudamos na segmentação, lá do processo de embriogênese, da embriologia? Lembra daquele processo? Então, naquele processo de segmentação, nós temos um detalhe interessante. Qual é o detalhe, Zé? Aquelas fotos que nós mostramos para vocês, a formação da blástula, da gástrula, da neurula, né? Antes da blástula, a mórula, aquelas fotos lá são fotos de um próprio cordado que estabelece uma semelhança muito grande conosco, tá? Com a embriologia humana, inclusive, não só dos mamíferos em geral, mas com a embriologia nossa, que apresentamos ossos com ovos com baixa concentração de vitelo, né? Nós temos, então, a segmentação holoblástica nossa, né? Holoblástica total, ou subigual. Então, um anfioxo é um protocordado muito próximo, no processo inicial da vida, no processo da embriogênese, com aquilo que acontece conosco, tá? Então, esse anfioxo, qual que é o nome científico dele? Branquiostoma lanceolatus. Nossa, que terror, hein, Zé?
Branquiostoma, você escreve com CH, tá? Ah, mas é importante o nome? Se for fazer futuramente uma prova, por exemplo, da Unicamp, uma prova da FUVEST, não a primeira fase, mas numa segunda fase, pode ser importante sim, tá? Mas é pouco usual você pedir o nome da assídia, que é Falusia mamilata, e o nome do cefalocordado anfioxo, que é Branquiostoma lanceolatus. É pouco usual, mas pode acontecer, tá? Esses animais aqui, eles têm algumas características interessantes. Parece com peixe, inclusive a forma dele, nós chamamos de forma pisciforme. Nossa, Zé, tá? Então, o nome aqui, ó, Anfi 2. Então, quando você fala, Zé, o que é anfíbio? Anfi 2, bios, vida. O que chama anfíbios? O sapo, a rã, perereca, salamandra, cobra cega, Cecília ou cobra cega. Por que é anfibios? Porque eles têm duas formas, eles podem viver tanto na água quanto no meio terrestre. Então, eles têm duas formas de vida, tem duas vidas, tá? A vida aquática e a vida terrestre. A anfi 2, o que eles têm aqui, Zé? Porque eles têm o corpo afilado, né? Parece com algumas variedades em forma de peixe, pisciforme, afilado nas duas pontas, tanto na terminação caudal quanto na terminação, tá, da cabeça desses animais. Então, olha só para você entender aqui, para você enxergar. Então, são animais extremamente pequenos, aí vai chegar até no máximo aí 8 centímetros, tá? O corpo deles parece com o corpo de um peixe, e normalmente eles vivem, então, enterrados. É uma característica nas areias, locais úmidos e tal, mantendo somente a parte anterior do corpo para fora do substrato, ou seja, mantém aqui a cabeça com os tentáculos, e com esses tentáculos aqui, eles têm a prerrogativa de capturar o alimento. Tá vendo que ele tem boca? Olha a notocorda aqui, ó. A notocorda agora, ó, ela se desenvolve em toda a extensão corpórea. Ó, tem um atrióporo para liberar o xixi, tem um ânus para liberar o cocô, tá? Então ele tem todo um sistema digestório aqui bem completinho, tá? E eles podem também nadar, além de viver enterrado. Então ele tem essa condição de poder nadar também, você vai encontrar ele na água, e apresenta, então, uma natação parecida com um dos peixes. E uma coisa interessante, eles são normalmente transparentes. Provavelmente na postura de vocês vão ter alguma imagem aí mostrando a transparência corpórea deles, tá? E dentro dessa transparência corpórea, você vai ter um detalhe bastante legal na transparência corpórea. Qual detalhe que é legal, Zé? Você olha, você vê os músculos. Eles são os primeiros animais, tá? Na escala zoológica, que são considerados animais que apresentam, tá, miótomos. O que é isso, Zé? Musculatura estriada. Musculatura estriada, Zé, sim, são, na verdade, blocos musculares que aparecem ao longo do corpo, tá? E à medida que eles têm um movimento, você tem a contração alternada desses músculos, que vai, então, permitir que esse animal seja direcionado para frente ou para trás, tá? Então, o animal ele pode deslocar-se, normalmente ele vai deslocar para frente, tá? Ele recebe essa propulsão através desses músculos. Então, primeiro os animais na escala zoológica a apresentar esse desenvolvimento muscular, tá? Também possuem nadadeiras, muito parecido com o dos peixes, tá? Não tem ossos internos, porque são acraniatas, tá? Eles têm apenas um tecido conjuntivo de sustentação interna, tá? As fendas branquiais também são bem desenvolvidas, como os urocordados, que apresentam esse desenvolvimento das fendas branquiais. Também são animais filtradores, tá? Apresentam esses cíliozinhos aí, faríngeos para entrada e saída, que regula aí como se fosse um sifão, tá? Para regular a entrada e saída de água do corpo do animal. E tem essa região aí, um poro, que é o atrióporo, que está muito mais relacionado à saída de escórias metabólicas que o animal tem que liberar para o meio externo, tá? O oxigênio que eles obtêm é tanto da água quanto do alimento que eles estão ingerindo. E um detalhe, as partículas que são filtradas chegam nessa região aqui, ó, do endóstilo, tá? Que
prepara as partículas para chegarem aqui, ó, no tubo digestivo. Então, os restos são eliminados, eles têm ânus, tá? São eliminados para fora do corpo e eles apresentam aqui estruturas sexuais, testículos e ovários. Então, detalhe, já apresenta um sistema circulatório aqui, ó, para a circulação do sangue, tem os vasos contráteis e começa aqui a apresentar uma situação que lembra corações, tá? Como acontecia, por exemplo, com os insetos também, que são artrópodes. Você vai ter aqui animais, ao contrário, os urocordados são animais de sexo separado, com fecundação externa, tá? A larva é conhecida como larva plantônica. Aí ela sofre metamorfose, dando origem a um indivíduo adulto. E o sistema nervoso deles é bastante simplificado, só que tem um detalhe. Eles já são os primeiros animais a apresentarem vesícula cerebroide, como nós temos as vesículas, as 5 vesículas, eles já começam a apresentar as vesículas cerebroides, tá? E um detalhe também que aqui não está falando, que eu vou acrescentar aqui no comentário, o sistema excretor deles, tá? Não coloquei aqui, mas, ó, a excreção deles é a excreção feita pela planária. Esses animais aqui é interessante que apresentam uma excreção até que primitiva. Eles apresentam aquelas células flama ou nefrídeos para a sua excreção. Nossa, Zé. Então volta para um sistema primitivo de excreção. Exatamente. Bom, alguns autores consideram os hemicordados como também protocordados. Outros os colocam no subfilo à parte e não os consideram, tá? Consideram animais aí em transição, tá? De um filo para outro. Mas os hemicordados, para muitos, são considerados. Por quê? Porque eles apresentam a notocorda. Mas aí uns dizem assim, mas não é bem uma notocorda, e sim um tubo estomocorda. Tá? Aí fica naquela briga. É ou não é? Mas é interessante que muitas vezes o vestibular ele cobra de você, muitas vezes, infelizmente, a posição do que acredita o cara que está fazendo a questão. Tá? Então, se o cara entender que sim, ele pode considerar, tá, que seja uma notocorda. Mas muitos autores consideram que essa estomocorda, uma notocorda primitiva, tá, é uma notocorda, sim. E esses animais têm aquela forma vermiforme, tá? E são bastante presentes em água rasa. Cita para gente um tipo aí de hemicordados, o balanoglossus. Então, você citou Falúzia mamilata, uma assídia, Branquiostoma lanceolatus, um anfioxo, e você está citando agora o balanoglossus. Até aqui eu acabei colocando esses daqui, ó, o Enterops neuta e o Turobrantia, mas o mais importante não coloquei, que é o balanoglossus, tá? Então, esse é o mais importante, que é comum em águas rasas. Então, ó, eles apresentam essa estrutura estomocorda, que é um tubo que começa na boca, está associado a outros 2 sistemas, sistema circulatório e sistema excretor. Então, a grande questão é, quem considera a estomocorda como uma notocorda primitiva, considera eles como, tá, protocordados. Quem não considera, dividem eles no filo à parte. Tá? Aí, dentro desse filo dos hemicordados, aí você vai ter os heteroniasta. Aí você tem aqueles que vivem enterrados, isso aqui não é muito importante, não. Agora, com relação ao sistema digestório, ó, a probóscide dele procura alimento no meio, o alimento fica grudado no muco e é levado para a abertura bucal, tá? Então, ele tem esôfago, tem intestino, tá? E o substrato para que o animal se esconda, vai utilizar esse substrato, para o animal se esconder. Aqui você vai ter as faringes, as fendas branquiais também, tá? Onde você tem as trocas gasosas. Sistema circulatório e excretor. Esse vaso, que é conhecido o vaso mais grosso, é conhecido como coração, está aqui na região da estomocorda, tá? E você tem glomérulos aqui que realiza a filtragem do sangue. Sistema nervoso bastante
primitivo, mas você já tem ainda uma rede de células nervosas. Portanto, aqui você não tem um processo tão desenvolvido de cefalização. E o sistema reprodutor deles, nós vamos ter aqui, ó, pode se reproduzir tanto assexuadamente como sexuadamente. Eles apresentam gônadas, testículos e ovários, tá? Na parte dianteira do tronco. Fecundação também é externa, desenvolvimento forma larval. Você tem uma larva ciliada aqui, conhecida como tornária. E tem esses últimos aí, ó, são os pterobranquiados. São animais muito pequenos, que vivem no interior de tubos de colágeno, tendo os tentáculos aí bucais para apreensão do alimento, tá? E também são animais dioicos e monoicos, e podem haver aqui, ó, a reprodução assexuada. Os únicos que são dioicos, somente dioicos, são os cefalocordados, tá? E você tem o Rabidopelura, que também apresenta tentáculos braçais, a produção assexuada, etc. Tal. Mas os mais importantes são aqueles de cima. Então, eu só coloquei o M cordado aqui para estabelecer essa ponte que tem autores que acreditam que os M cordados também são protocordados, tá? Então é isso. Em termos de protocordados, é isso que nós tínhamos que falar. Nossa, Zé, mas isso é fácil, né? É, facinho, mas tem gente que acaba complicando a vida aí e tal. Vamos lá, então. Deixa eu só fazer uma pequena chamada aqui, antes da sequência. Peraí. Para a próxima aula. A gente vai para a química agora, tá? Ana Clara. Ana Clara Lemos. Ana Luísa Cone. Ana Clara, ok. Ana Luísa Cone. Beleza. Ataíde. Beleza. Bruno. Eduardo Guimarães. Eduardo Silicane. Emily. Ok. Fábio. Tá. Bruno. Giovana. Beleza. Isabela. Rezende. Beleza. Isabela Silveira. Beleza. João Pedro. Beleza. Laura. Beleza. Lavínia. Beleza. Letícia. Letícia Marques. Beleza. Luana. Beleza. Lucas. Beleza. Luísa Ferrara. Beleza. Luísa Ferrara. Maria Clara. Maria Fernanda. Beleza, Maria Clara. Maria Fernanda. Mariana. Beleza. Mila. Ok, Mila. Nathalie. Ok. Pedro Túlio. Pedro Vilela, beleza, Pedro Túlio. Pedro Vilela. Pedro Túlio, Pedro Vilela, não, né? Rafael. Victor. Beleza. Vinícius. Beleza. Vitória. Rafael Oliveira também, tá? Yasmin Bifarone. Beleza.
Só mudar aqui agora. Vamos lá para a química, onde nós paramos na aula passada. Nós estamos no... Estamos no caderno 5, né? Química. Só entrar aqui na apostila. Química, primeiro ano. Segundo. Isso. Então, nós falamos na aula passada dos ácidos e bases do cotidiano, isso aqui nós já vimos. Falamos aí da importância deles, caos, tinta, etc. Tal. Falamos para vocês da importância de guardar essa tabelinha aqui, ó, de cátions e ânions, que nada mais é do que aquele baralhinho que nós aprendemos. Essa tabelinha aqui é muito importante, porque o ano que vem a gente vai usá-la demais, tá? Então, nessa aula, nós vimos o grau de ionização dos ácidos, etc. Tal. Nós vimos também as bases, né? Os hidróxidos. Nós vimos aí as principais bases que nós temos, etc. Tal. O que é um hidróxido, o que é um tipo de... Eu passei tudo, né, Letícia? Na aula passada eu falei sobre os hidróxidos também, não falei? Acho que falou, Zé. Falei sobre os hidróxidos, acho que faltou só os exercícios, a gente falou sobre a aplicação deles, né, soda cáustica, ácido muriático, tal. Aí faltaram, na verdade, aqui, ó, os exercícios, atividade de sala, para a gente terminar essa parte de ácidos e bases e entrar aí na outra parte nossa aí, tá? Entrar na parte de... Acho que a próxima aula que vem aí, se não me engano, acho que é Science, se não me engano. Então, vamos lá. Cadê aqui, ó? Acho que eu saí da página aqui. Vamos lá. Considerando os ácidos, aqui eu tenho, ó, ácido carbônico, tá? Depois eu tenho ali, ó, o ácido nítrico. Então, eu vou ter aqui, Zé, o ácido nítrico, que é o nitrato, né? Passa para hipo, ácido nítrico. Aqui eu tenho o nitrito, passa para oso, o ácido nitroso. Aqui eu tenho o ácido sulfúrico e aqui eu tenho o ácido sulfuroso. Todos de mesma concentração e submetidos a uma mesma temperatura. Analise as proposições dadas, tá? Vamos lá, então. Aí vai dizer assim, ó, todos os ácidos são voláteis? Claro que não. Muitos ácidos não conseguem atingir essa situação de volatilização, ou seja, eles dispersarem no ar, tá? Como se dispersam no ar os elementos químicos gasosos. A maior parte não é volátil, na verdade. Entre os ácidos citados, há 3 semifortes e 2 fortes. Vamos olhar aqui, ó. Só dividir, né? O número aqui, ó. Só você subtrair, aliás, ó. 3 menos 2 deu 1. Então, a diferença 1 é moderado. Esse aqui é moderado. 3 menos 1, 2. Esse é forte. 2 menos 1 hidrogênio deu 1. Esse é moderado. Então, moderado, moderado,
forte. 4 menos 2 deu 2. Acima de 2 é forte. Então, forte, forte. E esse aqui, 3 menos 2, esse aqui tem ionizado só, né? Esse aqui vai ser moderado também. Aí diz assim, há 3 semifortes e 2 fortes. Então, fortes que nós temos aqui, ó, 1, 2, e aqui, ó, 1, 2. Semifortes, eu tenho 1, 2, agora aqui tem um problema, né? Desses 2 hidrogênios aqui, apenas um é ionizável. Então, aqui você tem que fazer 3 menos 1, o outro hidrogênio fica ligado ao SO3. Então, esse ácido sulfuroso aqui, apenas um é ionizável, então ele é forte, tá? Então, você tem esse detalhezinho aí, ó, que é uma pegadinha, certo? Então, você pode dizer aí que é um ácido extremamente, com exceção do ácido sulfuroso, tá? O ácido, não, e tem um outro detalhe também aqui, ó. Tem uma exceção aqui também, né? Além dessa questão do ácido sulfuroso, você tem outra exceção aqui, ó. Aqui é ácido carbônico, ó. Como é ácido carbônico, embora 3 menos 2 aqui, ele é uma exceção, ele é considerado um ácido fraco. Então, essa condição que eles estabeleceram aqui, ó, semiforte para ele, está errado também, tá? Vai dizer assim, o ácido nítrico é um ácido mais forte que o ácido sulfúrico. Então, olha, Zé, aqui eu tenho o ácido nítrico e aqui eu tenho o ácido sulfúrico. Então, como é que eu sei se o ácido nítrico ele é mais forte do que o ácido sulfúrico? Como é que eu tenho essa condição aqui, ó? Bom, eu tenho que estabelecer aqui a diferença entre o oxigênio, tá? O número de oxigênio e o número de hidrogênio. É só eu subtrair os dois, né? O número de oxigênio com o número de hidrogênio. Então, você estabelece as duas diferenças. Qual que vai ser aí? Mas a diferença aqui, Zé, entre os dois, está dando igual. Está dando 2 a diferença. Então, como é que eu vou saber quem que é mais forte? É o que é formado por nitrogênio ou o que é formado por enxofre? Aí, você saber quem é o mais forte, aqui a diferença deu 2, ó. 3 menos 1 deu 2, aqui também deu 2. 4 menos 2 deu 2. Então, ó, se esse aqui a diferença desse 3, se fosse maior, aí você já matava a questão, tá? Mas a diferença deu igual. Quando a diferença dá igual, você está olhando para uma questão desse tipo, como é que você vai resolver? Você olha para cá, ó, compara o nitrogênio com o enxofre, compara o átomo central. E quando você compara o átomo central, você vai comparar o que, Zé? Eu vou comparar a eletronegatividade. Quem que é mais eletronegativo? É o nitrogênio ou é o enxofre? Aí você vai naquela sequência de eletronegatividade. Com Klibriski, pH. Tá? Zé, Oi. eu não respondi porque eu tava na cozinha, tá? Mas eu tô vendo a aula. Quem está falando aí agora? É a Maria Fernanda. Sim, Maria Fernanda, tudo bem, sem problema. Então, Obrigada. olha só aqui nesse caso aqui, ó. Então, aqui você está tendo aqui, ó, você tem aí você vai comparar o nitrogênio, tá? Com o enxofre. Quem que é mais eletronegativo? Então, lembra lá, ó, FON, o nitrogênio é o elemento em terceiro lugar de maior eletronegatividade na tabela periódica. Aí, ó, Klibriski, o enxofre está lá na frente. Então, ó, o nitrogênio é mais eletronegativo do que o enxofre. Então, eu posso afirmar quando aqui, ó, está batendo o número de hidrogênio com o número de oxigênio estão batendo, está dando 2 a diferença, eu posso afirmar que o ácido nítrico é mais forte do que o ácido sulfúrico, tá? Por quê, Zé? Aí você coloca esse detalhe para mim aí no cantinho, porque o nitrogênio é mais eletronegativo do que o enxofre, tá? Por que aqui o carbonato? Porque o carbonato aqui, ó, o ácido carbônico aqui, ó, uma exceção. Deu 1, mas ele não é moderado, ele é aquela exceção que você tem que saber. Vamos lá, então. Vai dizer assim, ó, são diácidos que têm 2 hidrogênios
ionizáveis de ácido, ó, ácido carbônico, tem 2 hidrogênios ionizáveis, ácido sulfuroso, tá? Aqui também, ó, 2 hidrogênios, ácido sulfúrico, 2 hidrogênios, são monoácidos, um hidrogênio e um hidrogênio. Então, isso aqui também é verdadeiro, tá? Ácido nitroso. E o ácido carbônico? Ó, ele diz assim, o ácido carbônico pode ser classificado como oxiácido, ácido que tem oxigênio? Pode. É um composto inorgânico? Tá? Sim. É um composto volátil? Tá? Em alguns casos pode até acontecer. Ele é um diácido? Sim. Ele tem 3 oxigênios? Sim. Agora, ele é semi-forte? Não. Por quê? Porque ele é uma exceção, tá? Ele é fraco, na verdade. Porque, embora a diferença da 1 aqui, ele é uma exceção. Então, portanto, essa alternativa 5 aí, ó, ela é falsa. Então, ó, Zé, 1, todos são ácidos voláteis? Não. Esses que estão aqui, né? Entre os ácidos citados, há 3 semifortes e 2 fortes? Não, esse aqui é fraco. 2, tá? Fortes e 2 semifortes. Esse é fraco. E aqui, Zé? Aqui tá tudo certo, só aqui no final que ele errou, né? Aqui não é semiforte porque ele é uma exceção. Embora a diferença dê 1, na verdade é uma pegadinha, ele é uma exceção, porque nesse caso, mesmo com a diferença dando 1, ele é considerado um ácido fraco. Então, viria aqui, marcaria a alternativa D. Agora, vamos dar uma olhada nessa segunda questão aí, para a gente ver o que ele está pedindo, né, Zé? Para ver se é facinho, se é difícil, blá, blá, blá. Aí diz assim, para desentupir um cano de cozinha e para combater a acidez estomacal, necessita-se, respectivamente, de uma base forte, solúvel, e de uma base fraca e parcialmente solúvel. Beleza. Então, aí ele vai te dizer que a força da solubilidade de bases em água te dá, tá, uma tabelinha aí para vocês. Aí diz assim, bases de metais alcalinos, que a gente falou na aula passada, são fortes, normalmente, e são solúveis. É o caso, por exemplo, daquela que é usada para desentupir pia, que é a soda cáustica, o NaOH. Aí ele vai te dizer assim, bases de metais alcalinos terrosos, são fortes e parcialmente solúveis, exceto as de magnésio, que é fraca, tá? Demais bases são fracas e praticamente insolúveis. Bom, aí você sabe que o metal alcalino terroso. Aí você tem que saber numa questão dessa que é grupo 1 e grupo 2 na tabela periódica. Zé, mas, sei lá, eu tenho dificuldade de guardar, que é o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, no grupo 1, no grupo 2, que é o magnésio, rádio, bário, né? Eu tenho dificuldade de guardar, Zé, que é o cálcio, que é o estrôncio, eu tenho dificuldade de guardar esses nomes. Não tem problema, você está dando uma prova, vai estar no final da prova, você vai lá no grupo 1 e grupo 2, você sabe que essas bases, exceto a de magnésio, as demais todas são fortes. Então, já ficou fácil. Ele já te deu a resposta aqui no quadro aqui, ó. Aí diz assim, consultando a tabela anterior, conclui-se que as fórmulas dessas bases podem ser, vamos ver qual que está certo aqui, a fórmula dessas bases, que compõem aqui os metais alcalinos, etc. tal. Então, quais são as fórmulas dessas bases? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aí ele diz assim, a primeira aqui, ó, hidróxido de bário, tá? Zé, aí eu tenho o hidróxido de bário. Bom, o que tem a ver aqui, Zé? O hidróxido de bário. Bom, o hidróxido de bário, Zé, ele tem um detalhe interessante, tá? Qual que é o detalhe dele? É uma base forte, o BaOH2. Agora, em contrapartida, Zé, quando eu olho para o ferro, tá? Aqui eu tenho ferro 3, né? Mas o ferro 3 é uma base fraca. O ferro 3 não é nem metal alcalino, nem metal alcalino terroso, Zé. Então, ele faz parte aqui das demais bases que são fracas e são insolúveis, tá?
Então, ele quer usar aqui, ó, para desentupir ou para acidez, tá? Ele quer ser uma base forte ou uma base fraca, que é parcialmente solúvel para o estômago. Aí, veja só, e o alumínio? O alumínio é uma base fraca também, Zé. Tanto que ele é usado para o estômago. Então, ele quer, ó, uma base fraca. O alumínio serve? Não, ele quer uma base forte. O alumínio, hidróxido de alumínio, Zé, é uma base fraca. E o NaOH é uma base forte, porque é do grupo 1, tá? O hidróxido de potássio é forte, o de bário também forte. Então, as duas aqui são fortes. E o de cobre é fraca, o de magnésio fraca também, Zé. Fraca, fraca. E essa aqui, Zé? Bom, essa aqui, ó, é forte, tá? E essa aqui, ó, é fraca. Essa aqui é usada para desentupir pia, e essa aqui, ó, é utilizada para o estômago, tá? Como antiácido. Então, aqui você tem uma forte e uma fraca. Por que você não usou essa? Porque essa aqui ela é insolúvel, ela não é parcialmente solúvel, isso aqui é de ferro, tá? Embora seja fraca. Então, a alternativa que você marcaria nessa questão? Marcaria a letra E, que eu tenho uma base forte aqui para desentupir a pia, e tem uma outra base aqui, que é a exceto de magnésio, que é fraca, que é utilizada como antiácido, de acordo com aquilo que ele está solicitando na questão, tá? É uma questão bem facinho, sem problema na resolução. Aí nós vamos ter aí a questão 3. E nessa questão 3 aqui, ele pede para você estabelecer uma identificação, né? Aí ele te dá aí, ó, os hidrácidos são aí, ó. Aí vai te dar aí uma série aí de hidrácidos. Quem são eles? O HI, que é o ácido iodídrico, o H2S, que é o ácido sulfídrico. Aqui você tem esse H3, ferricianeto, ácido ferricianídrico, e os oxiácidos aqui, ácido hipofosforoso. Aqui você tem o ácido carbônico, e aqui você vai ter o ácido pirofosfórico. Aí pede para você nomeá-los. Eu já fiz isso, né? Iodídrico, sulfídrico, tá? Ferricianídrico, hipofosforoso, carbônico e pirofosfórico. Então, já daria essa letra A mesmo aqui, ó. Então, você viria aqui e marcaria letra A. Nossa, mas é facinho isso, não? É medíocre. Não é fácil, é medíocre. Na questão 4, ele vai estabelecer aqui uma situação para você preparar aqui uma solução, tá? Aí vai pedir para você fazer aqui o grau de ionização dessa solução. Aí vai dizer assim, ó. Prepara-se uma solução de um ácido HA a certa temperatura. Verifica-se que na solução o número de moléculas HA não ionizadas é igual a 3/8 do número de moléculas adicionadas à água. Determine o grau de ionização nessa solução, tá? Então, qual que é a constante alfa, Zé, dessa solução? Vamos fazer aqui. Fazer aqui que eu já vou mandar para vocês aí. Constante alfa dessa solução. Então, ele te deu aí, ó, que o valor vale 3/8 do valor total, não é isso? Então, ó, alfa, a constante, é o eninho sobre o enão, né? É isso mesmo. Então, o eninho sobre o enão. Então, qual que vai ser o valor de alfa aqui, Zé? Eu posso dizer que o eninho, que é o número de moléculas ionizadas, vou chamar aqui, ó, o eninho, é 3/8, o inteiro é N, vou chamar aqui N de inteiro, menos
3/8 de N. Aí eu vou tirar aqui, ó, o mínimo, já mando para vocês aí, vai dar 8N menos 3N. Então, o valor de N aqui vai ser 5N sobre 8. Então, a quantidade total menos 3/8 apenas que realiza um processo de neutralização. Então, o alfa aí, ó, ele vai ser o N, esse valor que eu achei aqui, ó, 5N sobre 8, dividido por N. É isso mesmo, né? É. Então, alfa vai ser igual a 5N sobre 8 vezes 1 sobre N. Então, o valor de alfa aqui vai dar 5 oitavos. Se eu dividir 5 por 8, Zé, fazendo a calculadora aqui, 5 por 8, vai dar 0,62, 5. Então, alfa é igual a 62,5%. Então, ó, todos os ácidos que a constante alfa for superior a 50%, nós sabemos que é um ácido forte. Deixa eu mandar aqui para vocês aí, ó. Conversas. Primeiro ano. Vou mandar a resolução aí. O sangue. Aí, ó. Mandei a resolução para vocês aí. Vamos estabelecer aqui a conexão aqui para a gente analisar o exercício. Então, olha só. Ele diz assim, então, prepare-se uma solução à temperatura, tá? Verifique-se que a solução, o número de moléculas não ionizadas é igual, é o N sobre o Enão, tá? Então, ó, é igual a 3/8 o número de moléculas adicionadas à água. Então, ó, 3/8 o número de moléculas total. Então, ó, você tem aqui, ó, o Enão, o Eninho, ele equivale ao Enão menos 3/8 do Enão, que são as moléculas adicionadas à água, tá? Determine o grau de ionização desse ácido. O que que eu fiz? Eu peguei Eninho sobre Enão, só que, ó, eu sei que o Eninho é o Enão inteiro menos 3/8 que foram adicionados na água. Então, Enão menos 3/8, eu tirei o mínimo, deu 8, aí vai ficar 5 menos 8 menos 3, vai dar 5, tá? Oitavos de Enão. Aí o Enão que está embaixo eu passei para cima, aí, multiplicando invertido, 1 sobre Enão. Aí no final eu vou ter 5 oitavos. Divide 5 por 8, vai dar 0,625. 0,625 equivale a 62,5%. Então, se esse ácido ele tem esse índice de ionização acima de 50%, ele é considerado um ácido forte, tá? Então, o grau de ionização dele é de 62,5%. Aí vai dizer assim, ó, apresente a fórmula e denomine as bases ou hidróxidos formados pelos cátions. Aí vai te dar alguns cátions aí. Aí te deu o amônio. Então, aqui você tem NH4+, ligado ao hidróxido. Você vai formar aqui, ó, o hidróxido de amônio, tá? O K+, ligado ao hidróxido. Você vai formar aqui o KOH, que é o hidróxido de potássio.
e te deu cálcio também, cálcio mais 2, ligando aí com 2 hidroxilas, ele vai formar o CaOH2, que é hidróxido de cálcio. Te deu o chumbo, Pb mais 4, ligando-se a 4 hidroxila, ele vai formar aí o PbOH4, o hidróxido plúmbico. Te deu o alumínio, mais 3, ligando-se a 3 hidróxido. Então, você vai ter aqui o AlOH3. E te deu ferro, mais 3, ligando a hidroxila. Aí você vai ter a formação aí, ó, do hidróxido férrico. Aí seria essa resolução aí, com as respectivas nomenclaturas aí, ó. Deixa eu mandar para vocês aí. Aí você tem a resolução de quem está pedindo, tá? Aí lembrando que a primeira é hidróxido de amônio, o nome, né? Segunda, hidróxido de potássio. A terceira, hidróxido de cálcio. A quarta é hidróxido de chumbo 4, ou plúmbico. Aqui, hidróxido de alumínio. Aqui, hidróxido de ferro 3, ou férrico. Tá? Nossa, Zé, bobinho isso, né? É bem bobinho e bem facinho para você guardar também. Vamos começar a aula de Science. Só lembrando vocês que eu tenho aquele procedimento cirúrgico que eu tive que adiar por causa da Covid, né? E agora que realmente a Covid chegou em Alfenas, nós estamos tendo aí mais de 1.280 casos já tivemos, né, de Covid, estamos com as UTIs aí todo repletas, cheias, etc. Tal. Mas então, eu estou no aguardo, porque não está podendo fazer cirurgia eletiva, tá? Mas eu devo acabar com vocês que eu não sei, a cirurgia pode ser em novembro ou em dezembro, vai depender desse estado aí da Covid, como é que vai estar. Mas eu vou operar lá no Alzira, tá? Eu vou operar lá no Alzira, lá no bloco 4 não tem paciente Covid. Não tem, mas isso é determinação regimental, né? Só cirurgia de emergência que está sendo feita, entende? Então, pode ser que eu vou ter que ficar afastado por um período, se for em novembro. Mas mesmo assim, eu devo terminar aí a matéria com vocês, o caderno 6 de vocês, eu vou terminar toda a matéria, tá? Tranquilamente, vai dar tudo certo. Mesmo que eu venha fazer a cirurgia o mês que vem, dá para terminar a matéria sem nenhum problema. Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos ter os sais, né? Os sais, e vamos lembrar aqui dessas reações de neutralização. Zé, isso aqui é a reação de neutralização de arrênios, né? Isso. Uma reação de neutralização, o que você vai ter, Zé? Tem um ácido com uma base, a associação desse ácido com uma base vai produzir um sal e vai liberar uma água. Nossa, que legal, Zé. Como que isso acontece? Muito fácil. Quando você se depara com uma reação de neutralização, quando você tem um ácido e uma base, você vem aqui, ó, tira. Deixa eu desligar isso aqui, pô. Quando você tem uma reação de neutralização, você vem aqui, ó, e tira esse H e tira essa hidroxila aqui, ó. Zé, quando eu tiro o H e tiro a hidroxila, eu estou tirando uma água. Isso, está tirando uma água. O que sobrou? Sobrou o cátion e sobrou o ânion. O cátion e o ânion, Zé. NaCl. Está aqui, ó, NaCl. Que é o quê? É um sal. Entendi, Zé. Então, sobrou um sal e liberou uma água. Isso. Então, ó, o sal
ele é proveniente, muitas vezes, de uma reação de neutralização, onde eu estou reagindo um ácido com uma base. Eu excluí aqui, ó, a água, beleza, sobrou o NaCl. Ah, Zé, então isso aí é facinho, hein? É, eu diria fácil, extremamente medíocre. Sobrou sal de cozinha, tá? Com a supressão da água. Então, sal sempre é assim, Zé. Aí eu tenho um cátion ligado a um ânion. Isso, ligação eletrovalente, tá? A ligação dos sais. Ah, então isso é fácil, né? É bastante fácil. O nome do cátion, o nome do ânion ligado ao nome do cátion. Nossa, então isso é fácil. Então, olha só. Se eu pegar aqui algumas reações de neutralização, por exemplo, de Brownstein e Lowry, tá? Quais seriam essas reações de neutralização? Por exemplo, aqui eu tenho, ó, o ácido clorídrico e tem a água. Então, nós vimos essas teorias modernas de ácido. Ó, no ácido clorídrico, aqui eu tenho, ó, um ácido e a água aqui representa a base. Ah, então aqui você tem, então, ó, um par conjugado, né, Zé? Tenho um par conjugado entre um ácido e uma base conjugada. Então, ó, o H está doando prótons, tá? E olha só, então aqui forma um hidrônio, e aqui, ó, o cloro está perdendo próton, está formando uma base conjugada. Então tá aí, ó, um ácido e uma base, tá? E aqui você tem aquela neutralização lá, reação de neutralização de Lewis. Aqui eu tenho um ácido para Lewis, e aqui eu tenho a base de Lewis. O que é a base de Lewis? Que doa um par de elétrons, e o ácido de Lewis que recebe um par de elétrons. Aí eu tenho aqui um complexo, a fusão dos dois aqui, a formação de um complexo aqui que a gente chama de complexo coordenado, tá? Então, ó, a reação mais comum que a gente utiliza, a reação de salinificação, é a reação proposta por Arrhenius, que ele estabelece, então, aquela postura de que em dissolução em meio aquoso, toda vez que eu tenho um ácido e um sal de Arrhenius, eu vou ter, então, um ácido e uma base de Arrhenius, eu vou ter, então, um sal proveniente dessa relação, tá? E como antigamente, né, que faz até na antiguidade você usava o sal para conservar alimento, a moeda corrente era o sal, né? Você pagava as pessoas com saquinhos de sais, tá? Aí daí vem o nome, salário, porque o cara recebia através de saquinhos de sais. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Se eu tenho, por exemplo, um íon H+, segundo a teoria de Arrhenius, e OH-, nós já vimos isso, você tem a formação de água. Se eu tenho hidrônio, tá? Mais OH- a hidroxila, ou hidróxido, eu vou ter aqui a formação do que, Zé? Eu vou ter a formação de duas águas, tá? Ah, tá, porque eu tenho 4 hidrogênios e 2 oxigênios, né? 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Então, eu passo a ter duas águas. Isso, tá? Então, olha só, como é que acontece essa reação de neutralização quando nós estabelecemos aqui, tá? A equação iônica líquida. Então, aqui eu tenho um ácido clorídrico, aqui eu tenho o hidróxido de sódio, aqui eu tenho formando o cloreto de sódio e liberando água. Então, beleza. O ácido clorídrico é o H+, e Cl-, mais o Na+, e OH-, tá? O NaCl, ó, Na+, mais Cl-, mais água. Então, o que vai acontecer aqui, Zé? Se você cancelar, olha só, o cloreto com o cloreto que sai aqui do sal, o Na do hidróxido que sai aqui como produto, aqui como sal, o que sobra aqui nessa reação? Aí sobra o que nós chamamos de reação iônica líquida. Eu tenho H+ com hidroxila formando água, tá? Então, eu tenho a parte líquida da reação química que é derivativa da equação de um sal. Vamos ver aqui. Aí você vai ter aqui o nome desses sais.
Então, olha só, do conceito básico de arrênios, né? Qual que é a definição que nós temos? Então, sais são compostos em meio aquoso, formados a partir de um ácido de uma base. Ah, então, olha Zé, só. Oi. eu não tô conseguindo ver sua tela. Tá tudo preto. Tá preto aí? Uhum. Ó, estranho. Eu vou parar aqui e vou projetar de novo. Apareceu agora? Não, ainda não. Pô, mas tá esquisito, né? Aqui tá escrevendo aqui para mim que tá projetando para todos. Zé, eu também não tô conseguindo ver nada. Do nada ficou tudo preto, Zé. Ah, mas isso aconteceu agora há pouco, então. Foi algum problema, então, no Meet. Vamos tentar projetar de novo. Peraí. Você tá na tela do Meet, Zé? Agora eu estou no Meet. Deixa eu só tirar tudo que é do portal do SAS aqui. Love to the loveless shore. Vamos ver agora, olha aí. Sim, aqui está escrevendo também, ó, você está projetando para todos. Técnico está lá na porta da igreja. Ô, Zé, Tem que avisar o Marcelo. Zé, Não consegue falar com ele. Zé, Pode ser o pastor. normalmente quando acontece isso com os professores, eles voltam tipo na tela onde aparece todo mundo, como se a gente estivesse vendo, depois eles compartilham de novo, aí volta. Eu estou na tela do Meet mesmo, eu voltei aqui. Porque pra mim não tá aparecendo, não sei pros caras, mas pra mim não tá aparecendo, tá preto ainda. Mas isso aí provavelmente vai ser problema no aplicativo aqui, achou? Agora parou de aparecer tudo, ó. Ou tá preto ainda? Agora apareceu que você parou de compartilhar. Saiu tudo, né? Então, ó, vamos lá, vou compartilhar de novo, ó. Vou compartilhar de novo. Aí demora um pouquinho, era para entrar e... Volta na tela onde que aparece todos os alunos. Apresentação. Pedro tem que voltar tudo lá no começo para depois voltar. Bom, normalmente quando já fizeram isso. Acho que foi com... Eu estou vendo vocês Paulo, ver, aconteceu Letícia, tá tudo aí. Ana Clara, tudo aí. Então, vou parar a apresentação, vou apresentar de novo. Agora que eu estou vendo aí, ó. Thanks, muito obrigado. Desse jeito aí, eu consegui arrumar aqui mesmo, né, mano? Obrigado, professor, saudade. É que eu estou ficando velho, já não estou enxergando, né? Obrigado por tudo. Vocês quase, etc. Tal. Obrigado, estamos com saudades. Obrigado por tudo, Zé, saudades. Obrigado por tudo. Valeu, Zé, por tudo. Obrigado, Zé. Fera demais. Eu que agradeço vocês. Vocês estão tocando música, não estão tocando nada. Tamo juntos, Zé. Obrigado por tudo. Valeu, Zé. Muito obrigado. Muito bom, meu caro. Eu agradeço, meus caras. Difícil, hein, Zé, ver a gente. Ué, desse jeito eu não vou ver mesmo, né? Ué, tá louco. É porque vocês só ficam aí com a letra de vocês aí, né? Na tela, etc. Tal. Mas já que vocês foram, o Bruno Creto ainda tá vivo ainda, sem namorada agora. Zé. Tô vivinho. Sem namorada agora. O Bruno tá O menino vivo largou ainda. de você, né, Bruno? Primeiro a gente tinha feito um acordo, eu tinha entrado com o pé e ela com a bunda, depois a gente inverteu.
É, eu fiquei sabendo. Ela não aguentou. Ela não aguentou tanto. Eu Você também fala... não aguentei, não. Menina doida, menina possessiva, credo. Não, você fala muito de carro com a menina, não dá certo. Não fale nada de carro com ela. Fala só de carro, tudo é carro. Não falo. Tudo é carro. Pedro Túlio, Zé, não estou podendo ligar a câmera agora, mas muito obrigado por tudo. Muito bem, Pedro Túlio. O que é isso? Eu que agradeço vocês pelo saco. Não é fácil assistir aula, esse negócio online, cara. Ninguém merece coisa dessa, não. Tá doido. Tá Online é depressivo, é coisa de psicopata. ninguém merece isso, não. Mas fazer o quê, né? É a forma que nós temos agora. Zé, também não consegui ligar, mas obrigado por tudo. Né? Eu que agradeço, meus caros ilustres e grandes alunos. Pessoal, já feito essa ponderação, agora vamos terminar já isso aqui, né? Já são 10h18, né? Minha ilustre Ana Clara Lemos. Vamos terminar, então. Olha só quem está aí, valeu, Emily. Eu que agradeço. Olha só, até a Mariana aqui aparecendo na tela. Meu Deus. Nathalie, Mariana, Fábio, Letícia, todos estão aí. Eduardo, Sericane, Isabela também. Eu que agradeço, Isabela. Eu que agradeço. Todos vivos, graças a Deus. Pessoal, então vamos terminando a aula hoje para vocês cansarem um pouquinho aí para a próxima batalha de vocês aí, já que segunda-feira nós não teremos aula, né? Segunda-feira. Não? Então, não, segunda-feira dia 12 é feriado. Aí esse feriado não que é dia tem semana 15. que tá cheio. A cara do Fábio Então, comemorando pelo não vai menos, ter aula. exatamente. Pelo menos o padre falou que não vai ter aula. Agora que o padre estava com uma coisa, então, não sei. Ué, escuta o padre. Ele podia falar que a semana inteira A ia gente ter só- aula, né, Zé? Se o Na padre dúvida, falou, tá falado? Na Ué, dúvida, o padre tem razão. Então, deixa se ele diz, tá dizido. Ué. eu Exato. não vou Essa discutir não. com o padre, né? Deixa quieto. Ué. Mas beleza, pessoal. Agradeço aí o carinho, tá? Agradeço por tudo e A gente que te agradece, Zé. tudo gravado. Eu A que gente agradeço. tá